Bom, pessoal, essa é uma aula sobre pré-história aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira parte da pré-história. Põe a vinheta. Então aqui eu fiz um esquema e se vocês quiserem dá para tirar um print e eu vou tentar seguir esse esquema. Essa aula é uma aula para o sexto ano, então o nível é de sexto ano, de crianças de 10 a 11 anos, certo? A gente então vai tomar como base o livro que eu uso no sexto ano, que é este livro aqui, tá? E os alunos deveriam ter lido o capítulo, feito um resumo, era a atividade que a gente tinha programado, e agora então eu vou tentar dar uma aula para vocês sobre o assunto, certo? Então é um assunto pouco polêmico, porque a gente vai falar sobre a questão do criacionismo e o evolucionismo. Mas o importante é que a gente saiba que na escola a gente aprende o que a ciência explica. E que a ciência explica tem uma comprovação científica. Mas primeiro nós vamos falar sobre os mitos. Por que existem tantos mitos sobre tantos assuntos? Mitos são formas que o ser humano encontrou para explicar coisas que para ele não tinha uma explicação. E nós, seres humanos, nós sempre precisamos de explicações. Então, aqui a gente vê a definição de mitos, que são histórias contadas por vários povos, então, no mundo inteiro, sobre várias coisas. Aqui no nosso canal, nós vamos trabalhar hoje sobre os mitos de criação. Os mitos de criação tentam explicar de onde veio o homem, de onde veio a terra, de onde vieram os animais, como surgiram as plantas. E como não havia nenhuma explicação que eles pudessem confiar, eles então usaram histórias fantasiosas ligadas à religião ou não, para que eles pudessem se sentir seguros com uma explicação. A maior parte dos mitos traz como uma coisa central o povo escolhido. Sempre o mito fala sobre o Deus que escolheu determinado povo. Então, o nosso livro começa com um mito inca, que vocês vão ler e vão perceber como se os deuses tivessem escolhido aquele povo. O mito mais conhecido, né, o mito que a gente está acostumado a ver e acreditar, é o mito de criação cristão, que mostra, através do livro de Gênesis, que Deus criou o universo inteiro, as plantas, os animais e também os seres humanos. Né? Esse mito, a gente chama essa teoria, essa ideia de Deus ter criado todas as coisas de criacionismo. Então, o criacionismo é essa ideia de que Deus criou tudo do jeito que está, certo? Então, essa é uma teoria para o surgimento da Terra e dos seres que nela habitam. Mas a gente vai trabalhar preferencialmente com a teoria do evolucionismo. No evolucionismo, nós temos cientistas que, depois de muitas pesquisas e comprovações teóricas, com provas de fósseis, de pegadas, que o homem, assim como a maior parte dos animais, ele passou por um período de adaptação para ser da forma que nós somos. A gente tem vários cientistas que começaram esse trabalho. O mais conhecido deles é Charles Darwin. Darwin era um biólogo inglês que viajou pelo mundo inteiro tentando buscar a explicação para a mudança que os animais tinham. Os animais estavam de um jeito e, de repente, eles se modificavam. Ele viajou para vários lugares, inclusive esteve no Brasil, e nas Ilhas Galápagos ele passou a observar que vários animais de espécies diferentes, de uma ilha para outra, tinham diferenças na sua cor, tamanho,
né? Se era com pena, sem pena. E através dessa observação, ele criou uma teoria que a gente chama a teoria da evolução. Ela é aceita, mas ela foi modificada, reelaborada, readaptada até os dias atuais. Então, as ideias centrais do Darwin, elas hoje em dia não são totalmente aceitas, elas foram remodeladas. O que a gente precisa saber para as aulas de história do 6º ano sobre isso? A gente precisa saber que a ciência, ela tem um trabalho muito grande para encontrar as respostas. E elas não são todas as respostas que nós conseguimos encontrar. Charles Darwin foi um naturalista que no século XIX começou a suspeitar que talvez o criacionismo não fazia muito sentido para ele. Então ele começou a pesquisar, a fazer várias viagens e em uma viagem específica ele resolveu que não estava suficiente o criacionismo. Então ele começou a ver várias formas de adaptação com as aves, por exemplo, que ele foi em uma ilha, ele foi na Ilha Galápagos, ele começou a ver como em outra ilha que ele tinha ido, os bicos eram totalmente diferentes, a plumagem era totalmente diferente, e aí ele começou a suspeitar que talvez aquilo não fosse apenas uma força vinda dos céus. E aí, quando ele recebeu uma carta do Wallace, ele resolveu escrever o livro dele. Ele resolveu definitivamente que ele não ia mais perder tempo e ia colocar todas as ideias no papel. O livro dele é a Origem das Espécies. A Origem das Espécies foi escrita no século XIX e foi muito polêmico, porque todo mundo achou que ele estava louco e que nada estava certo ali, porque a igreja tinha sempre razão. E aí a gente consegue ver e entender melhor a adaptação com exemplos simples, que hoje em dia parecem bobos, mas naquela época ninguém pensava que aquilo era verdade. No livro tá falando de um exemplo dos pulmões, como é perigoso a gente suspender o tratamento no meio, quando a gente tem alguma bactéria, por exemplo, no nosso pulmão. Então aqui eu ilustrei que tem o pulmão que tem várias bactérias, todas elas são a mesma, só que tem algumas que por simples aleatoriedade são mais resistentes ao remédio. Então, quando você começa a tomar, as bactérias menos resistentes começam a morrer. E aí, quando você resolve parar, por exemplo, antes do período, então o médico falou, você tem que tomar por 1 semana, e aí você resolve parar, deu 5 dias, parei de sentir sintoma, então vou parar de tomar. E aí o que acontece? As bactérias mais resistentes ficam no seu pulmão e aí a infecção aumenta de uma forma exacerbada, de uma forma muito grande. Isso é uma forma de adaptação, por quê? Porque Darwin acreditava que aqueles que eram mais bem adaptados ao ambiente tinham melhor chance de sobreviver. Com base na teoria da evolução de Darwin, outros cientistas fizeram uma outra teoria sobre o homem. Como é que o homem se encaixa nesse esquema da teoria da evolução? A gente vai chamar de hominídeo todos esses nossos ancestrais que, segundo a teoria da evolução, teriam se modificado, se adaptado ao meio ambiente para se tornar o que são hoje, né? Então, utilizando a teoria da evolução, que é baseada na primeira teoria do Darwin, houve então modificações e nós somos ligados ao grupo dos primatas, né? Não descendemos direto de macacos, como muitos costumam dizer. Nós temos um parentesco, sim, com os macacos, comprovado cientificamente pela aparência, pela forma como o nosso corpo é parecido com eles, como vocês devem ter visto na leitura do livro. Esses hominídeos, então, muito provavelmente surgiram na África há cerca de 70 milhões de anos atrás. Esses homens, esses primatas, esses hominídeos, eles foram se adaptando, se modificando com a modificação do meio ambiente, tá? Então,
Em alguns lugares você tinha mais água, menos água. Em alguns lugares você tinha algum tipo de alimento ou outro tipo de alimento. E isso fez com que os homens se adaptassem. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo vários outros vídeos muito bem feitos que eu analisei, que vocês vão ver que tem uma explicação muito melhor, muito mais completa sobre como isso aconteceu. O pudim quer aparecer. Esse aqui é um dos seres mais evoluídos que a natureza já criou. É o pudim. Bom, pessoal, então aqui eu fiz um esquema e se vocês quiserem dá para tirar um print. Eu vou tentar seguir esse esquema. Essa aula é uma aula para o 6º ano, então o nível é de 6º ano, de crianças de 10 a 11 anos, certo? A gente então vai tomar como base o livro que eu uso no 6º ano, que é este livro aqui, tá? E os alunos deveriam ter lido o capítulo, feito um resumo, era a atividade que a gente tinha programado, e agora então eu vou tentar dar uma aula para vocês sobre o assunto, certo? Então é um assunto pouco polêmico, porque a gente vai falar sobre a questão do criacionismo e o evolucionismo. Mas o importante é que a gente saiba que na escola a gente aprende o que a ciência explica. E que a ciência explica tem uma comprovação científica. Mas primeiro nós vamos falar sobre os mitos. Por que existem tantos mitos sobre tantos assuntos? Mitos são formas que o ser humano encontrou para explicar coisas que para ele não tinha uma explicação. E nós, seres humanos, nós sempre precisamos de explicações. Então, aqui a gente vê a definição de mitos, que são histórias contadas por vários povos, então, no mundo inteiro, sobre várias coisas. Aqui no nosso canal, nós vamos trabalhar hoje sobre os mitos de criação. Os mitos de criação tentam explicar de onde veio o homem, de onde veio a terra, de onde vieram os animais, como surgiram as plantas. E como não havia nenhuma explicação que eles pudessem confiar, eles então usaram histórias fantasiosas ligadas à religião ou não, para que eles pudessem se sentir seguros com uma explicação. A maior parte dos mitos traz como uma coisa central o povo escolhido. Sempre o mito fala sobre o Deus que escolheu determinado povo. Então, o nosso livro começa com o mito Inca, que vocês vão ler e vão perceber como se os deuses tivessem escolhido aquele povo. O mito mais conhecido, né, o mito que a gente está acostumado a ver e acreditar, é o mito de criação cristão, que mostra, através do livro de Gênesis, que Deus criou o universo inteiro, as plantas, os animais e também os seres humanos, né? Esse mito, a gente chama essa teoria, essa ideia de Deus ter criado todas as coisas de criacionismo. Então, o criacionismo é essa ideia de que Deus criou tudo do jeito que está, certo? Então, essa é uma teoria